está de volta com mais um episódio. E hoje estamos também com uma presença que está de volta aqui com a gente. Que é isso, cara? Isso sou eu, comemorando de algum jeito muito japonês? Não é. O japonês não fala assim, cara. O japonês fala Ohayou gozaimasu! Asas! Estou de volta, amigos. Super Sentai, fazendo meus movimentos aqui, Super Sentais na tela. Mano, eu tô muito empolgado, tô muito feliz, desculpa. Não fez nem sentido tudo Tem que isso. ter umas explosões coloridas atrás de você. É verdade. Eu estava literalmente fazendo os movimentos com as minhas mãos e fazendo barulhos enquanto eu falava. Porque, cara, tô de volta. É isso. Vim do Japão. Jabuzeta já vai ter que preparar todas as onzinhas de moedinha aqui agora, porque nos próximos meses eu não vou falar de outra coisa, cara. Tem muitas novidades super legais pra poder compartilhar com vocês. E o Cardoso não tá nem aqui pra reclamar. Então, é isso, amigos. Nossa, você tá livre hoje, né, amigo? Você pode falar o que você quiser. Vai ser isso. Exatamente. Esse podcast é muito internacional, né? Tipo, o Coelho se ausentou das gravações porque estava no Japão. Aí hoje o Cardoso não tá aqui porque está nos Estados Unidos. Olha só. Nossa. Pô, caramba. A gente tá nojento. A Márcia sempre falando de London e UK. Ai, então, eu tô esperando o momento que vai ser nós três aqui, né? É verdade. Chegar, ai, não, porque, gente, eu estive 2 meses sumida, porque eu fui pra não sei qual lugar muito chique, assim, trabalhar, sabe? Eu vou gravar da fronteira com o Paraguai. Pô, fronteira com o Paraguai, cara, é top, hein? Pô, É a elite, pô. É elite. eu trago mais coisa que o Coelho trouxe do Japão. Moleque, eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Lá faz fronteira. Então, Pedro Juan Cabaleiro, quintalzinho, era isso. Caraca. Só tinha que ficar meio preocupado, assim, no caminho na estrada de volta. Às vezes, você vinha cheia de muamba. Você já foi nas cataratas? Nunca fui, mas isso é lá mais pra baixo, né? Em Foz, né? É, pois é, ninguém sabe de Pedro Juan Cabaleiro, só os fortes raiz. O que é Pedro Juan Cabaleiro? É a cidade que faz fronteira com Ponta Porã. Conhece Ponta Porã? De nome eu conheço, mas nunca fui. Então. Mas ele era cavaleiro de ouro, de prata. Cara. Não, ele era muito educado só. Ele era um cavaleiro. Agora é assim, hein, Coelho? Às vezes saem uns trocadilhos cretiníssimos. É o ônus da minha entrada. Ah, Ô, maravilhoso. Marcelo, fica tranquilo porque eu e o Coelho aqui, nós somos do seu time, entendeu? O Cardoso é que é o anti-piada sem graça e trocadilho, assim, então tá tranquilo. Tá em casa hoje. A nossa audiência adora. Inclusive, os comentários sempre explodem, assim, quando a gente faz esses trocadilhos, entendeu? É isso que Cardoso é importa. aquele seremos resistentes do Rabugento. Exatamente. Inclusive, gente, importante essa observação é que esse é o primeiro episódio em que estamos gravando Marcelos e Coelho, desde que o Marcelos entrou aqui pro Up definitivo, né? Substituindo o Cardoso. Ai, nossa, eu sou tão feliz, cara. Mentira, essa era de Coelho versus Cardoso já passou há muitos anos. Eu e o Cardoso somos amigos agora. Tá confirmado que a gente não é a mesma pessoa. Nós já gravamos muitos episódios juntos. Será? Que tinha essa lore Será? aí no passado. É, a era da IA tá aí. O Zabuzeta é um bom editor, né? Então, não sei, assim. A era da inteligência artificial. É, inteligência artificial. Gravei com o Coelho alguns episódios. Nos amamos intensamente na BGS. É verdade. Grandes memórias, né? Bom, mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa curiosa, né? Coisa sobre videogame de maneira meio esquisita, né, Coelho? Essa pauta de jogo que não clica pra gente, jogo que não pega a gente. Esse termo clicar, ele ficou conhecido, né, nesse meio, mas acho que pra galera que não tá muito ligada, é basicamente quando você pega um jogo e ele não te agrada, né? Isso faz parte de todo gamer. A verdade é essa. Principalmente porque o gamer é um cara ansioso, né? A gente fica ansioso esperando a data de lançamento do jogo, aí a gente vai lá, compra o jogo antes de terminar do anterior, aí a gente fica meio assim, caramba, cara, será que eu jogo o jogo novo e aí eu abandono o anterior? Aí você acaba fazendo isso de qualquer jeito, principalmente, pô, agora que é Zelda. Eu tenho certeza que vocês abandonaram alguns jogos aí depois do lançamento do Zelda. Tenho certeza. E aí, cara, esses jogos acabam ficando no limbo, porque não para, né? Aí vem outro jogo, aí vem outro, tem ano de lançamento que é insano. E aí, às vezes, você, pô, tá sem grana, não sei o que, você acaba se distraindo com algum outro jogo gratuito, e esses sim são jogos que trabalham pra deixar você, tipo, naquele vício, sabe? E aí você acaba abandonando outros jogos, e aí depois você pensa, pô, aquele outro jogo não clicou, porque esse outro novo aqui, ele foi mais engajante. Ou simplesmente você se decepciona, isso acontece com várias coisas, e eu acho que o meu jogo, cara, vai surpreender bastante, daqui a pouquinho eu vou falar disso. Eu acho que existem vários motivos, né, pra um jogo não clicar. Acho que esse é um, né, que é quando, sei lá, tem outros jogos chamando mais atenção. Mas acho que existem vários motivos que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos puxar um tururu aí e começar o assunto, sem muitas enrolações. Por favor. Vamos direto? Muito obrigado. Eu vou fazer essa honra novamente, estive ansioso esperando por esse momento, então Zabuzeta, por favor. Tava com saudade, né, cara? Eu tava com saudade, tava mesmo. Zabuzeta, por favor, puxa o tururu. Tururu, tururu, tururu. Esse aqui tá jogando Tears of the Kingdom e bateu forte no coração. Essa musiquinha eu ouvi pela primeira vez aí no jogo e fiquei como? Esse é o cavalo do Zelda, né? Esse é o cavalo do Zelda. O Zelda, né?
Calma. Segura a vinheta aí, Zambuzeta. A gente precisa dar uma dica real oficial pros nossos ouvintes aqui. E do que eu tô falando? Da Alura, pô. E ó, essa dica é especial pra você que se interessa pelo universo da tecnologia, que trampa na área ou tem interesse em migrar ou escolher sua profissão. Então, se liguem. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e ela te prepara pro mercado de trabalho e oferece formações completíssimas pra você que quer entrar nessa área. Tem programação, tem design, data science, é só você escolher. E você quer trabalhar fazendo apps mobile ou mesmo desenvolver as suas habilidades de gestão? Então, do iniciante ao avançado, a Alura oferece mais de 1.200 cursos na plataforma deles. Pera aí, existem mais de 1.200 cursos, sei lá, no mundo? Claro que existe, Dan. Pelo menos na Alura. Então é só você acessar o link que tá na descrição do episódio e aproveitar que com esse combo Alura mais Up, você consegue 10% de desconto na matrícula e tem acesso a todos os cursos dos caras. Quer mudar de carreira ou crescer como profissional de tecnologia na sua área? Não dá bobeira e clica no link. Vai. Como assim clicar, né, Danzito? Eu tava falando aqui agora de abandonar jogo, mas não é exatamente sempre isso, né? Às vezes, simplesmente você tá jogando um jogo ali, cara, que todo mundo falou que era bom pra caramba, nossa, que jogo incrível, e ele não clica contigo, mano. E isso acontece às vezes, a gente falando tanto de Breath of the Wild, às vezes tem umas pessoas que comentam, poxa, eu queria muito gostar desse jogo, cara, mas ele não clicou comigo. Tem hora que o jogo simplesmente não funciona com a gente, né, Márcia? Tem horas que o nosso coração não tá pronto também, então a gente tem vários ângulos disso daí, né? Às vezes o jogo não pega a gente, às vezes a gente não tá no momento da vida pra aquele jogo. É realmente o clicar, não existe palavra melhor. Tem hora que clica de primeira, assim, de cara, tem jogo que demora pra clicar, e tem jogo que clica da segunda, da terceira vez. É como, sei lá, é se apaixonar mesmo pelo jogo, tipo, tem vez que bate, tem vez que não rola química, e é isso. Eu acho curioso que não necessariamente quando o jogo não clica, é porque você não gosta do jogo, sabe? Pelo menos comigo, assim, pelo menos eu entendo um pouco assim. Um exemplo que eu já citei aqui em outros episódios é o Death Stranding comigo, né? Que tipo, eu tava gostando do jogo, eu gostei da mecânica, eu gosto da vibe do jogo, só que chegou um momento que eu percebi que, tipo, por mais que eu tivesse achando interessante, que eu tivesse achando legal, eu deixei de sentir vontade de continuar jogando, sabe? É uma coisa meio até difícil de explicar, assim, tipo, eu simplesmente parei de jogar e fui jogar outras coisas, fui fazer outras coisas, e eu não voltei mais pra ele, sabe? Já aconteceu contigo, Marcelo? Alguma coisa parecida, assim? Cara, eu ia comentar sobre nem sempre é o jogo e nem sempre é você, às vezes é tudo junto, porque um exemplo meu, quando saiu Breath of the Wild eu ainda não tinha Nintendo Switch, eu comprei o jogo no Wii U, e a primeira vez que eu joguei ele, eu não consegui terminar, eu fui jogar ele de fato e jogar até o fim quando eu peguei também um Switch e peguei a versão de Switch, porque em 2017 quando eu tava jogando no Wii U, a minha vida tava uma bagunça, tava lidando com zilhões de problemas pessoais e em vários deles eu tava ou processando ou falando sobre essas questões enquanto eu tava jogando, sabe? E aí ficou associado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pegar o Master Sword, eu tava em uma ligação desabafando várias paradas, e aí quando eu ia voltar pro jogo eu ainda tava carregando aquele sentimento, sabe? E, pô, o jogo é perfeito, o jogo é maravilhoso, é minha série favorita, mas eu precisei de tempo pra conseguir jogar ele direito, saca? Justo. Ô, Coelho, e quando o jogo clica? Acho que vale a gente comentar isso, né? Tipo, a experiência reversa, assim, de quando você pega um jogo e ele dá aquela coisa que você só embala e vai, sabe? Tipo, como isso funciona pra você, assim, tipo, como você entende isso? Moleque, é insano, cara, é insano. E, assim, recentemente aconteceu isso com alguns jogos, né? Não vou nem falar de Tears of the Kingdom nem nada disso. Eu vou falar dos jogos que a gente tem preconceito, porque quando a gente pega um jogo que, pô, a galera tá falando bem desse jogo, mas sei lá, né? Você olha pra ele, parece meio tosco, não sei o que, não sei se eu vou gostar. Aí tu pega e começa a jogar, e aí você vê que o design de gameplay, o loop de gameplay daquele jogo, ele encaixa perfeitamente com o seu gosto. É uma parada muito satisfatória. Isso aconteceu comigo com Vampire Survivors, moleque. Sério, eu vi esse jogo e falei, cara, legal, né? Mas parece igual todos os outros 350 mil jogos, né? Que a gente joga assim e não tem nada demais. O pessoal tá falando, vou jogar, vou ver qual é. Moleque, o loop do jogo é muito gostoso, assim, né? Você escolher o personagem diferente, aí você vai jogando, aí você joga infinitamente até você morrer. Aí, só que a sua morte, ela te dá um propósito, porque você ganha dinheiro pra poder pegar o próximo
personagem e a evolução que você vai tendo dentro do jogo é muito satisfatória, você se sente clicando. A cada minuto que passa de jogo, ele vai clicando e vai te deixando engajado. É o que o pessoal chama de um jogo viciante, né? Quando você fica viciado no jogo, mas eu acho que essa é uma palavra muito ruim pra utilizar, né? Quando se trata de jogos. Quando você vai se surpreendendo também, eu acho que vamos mais pra esse caminho. Eu acho que o viciante tem o viciante de um jeito lúdico e tem o caso de vício que já é vício, assim, né? Hoje em dia você fala, tô muito viciado em tal jogo. Aí a galera olha, mas você tá bem? Exatamente. Eu não chamaria esse tipo de vício do clique, sabe? Eu chamaria o clique, é isso que a Márcia falou. É quando você fica deslumbrado, quando você fica engajado. É isso mesmo, é quando o jogo te engaja nas mecânicas dele, naquelas paradas dele. E aí, cara, você para de se importar muitas vezes com o gráfico, você para de se importar muitas vezes com os problemas que o jogo pode ter, porque ele é um jogo que clicou contigo. E é aí que vem aquela briga toda que rola na internet, né? Às vezes você fala bem de um jogo, você gosta de um jogo e tal, e a pessoa que olha de fora fala, caramba, cara, como é que você pode dar uma nota boa pra isso? Como é que você pode estar avaliando isso? O jogo tem todos esses problemas, mas ele clicou contigo, cara. Amigo, quando você tem o positivo sendo melhor pra você do que a parte ruim, que seria, sei lá, problemas técnicos, um gráfico talvez que você não achou tão legal, mas a parte boa, tipo, o resto te engajou muito. Então, você meio que releva pra você, aquilo ali tá te entregando mais positivo do que negativo. Exatamente. Mais uma vez, estamos falando da Game Freak. Não tem como não pensar nela, né, mano? Pokémon é um jogo que clica comigo. Com Dan também, nem se fala. A gente tem motivos maiores, né, pro Pokémon, pra gente até insistir, mesmo quando o jogo não tá, sei lá, engatando desde o início, assim, né? Tipo, a gente já tem um amor pela franquia, assim. Aí entra no assunto do jogo que demora, às vezes, pra clicar, né? Acho que a gente pode até citar isso depois, mas você citou o Vampire Survivors, e eu vou citar um jogo que é provavelmente o jogo que eu mais joguei nos últimos anos, que é o Overwatch. Quando eu peguei o Overwatch, o primeiro, eu era uma pessoa que, tipo assim, eu nunca fui muito do FPS, sabe? E durante uma época da minha vida, eu conheci o Call of Duty. E aí eu tinha uns amigos que jogavam muito, assim, tipo, diariamente. Então eu comecei a jogar com eles, e aí eu me viciei, assim, entre aspas, em jogar, mas não porque eu amava o Call of Duty, e sim porque eu gostava de jogar online com os amigos, sabe? E aí, tipo, só que o Call of Duty é um jogo simples, né? Ele é um FPS de guerra, que, tipo, você tem que matar as pessoas lá, fazer os objetivos, sei lá. E é isso, né? O online do jogo, né? Que eu tô falando, não a campanha. E o Overwatch, ele é um jogo muito mais estratégico, né? Você tem habilidades, cada personagem é único e etc. E aí, esses meus amigos que jogavam Call of Duty comigo, pegaram o Overwatch. E isso é uma coisa comum que acontece até hoje em pessoas que migram pro Overwatch, assim, que é você entrar no Overwatch com a mentalidade do Call of Duty, sabe? Tipo, eu tenho que entrar aqui pra matar mais pessoas. Quanto mais pessoas eu matar, melhor eu estou jogando. E não necessariamente o Overwatch é assim, né? O Overwatch, ele tem uma coisa lá, tem os healers, tem os, sei lá, os personagens que são realmente estratégicos, assim. Cara, quando eu peguei, eu me senti muito frustrado, porque eu achava que eu só tinha que matar as pessoas igual eu fazia no Call of Duty, sabe? E, tipo, eu não conseguia entender que o meu papel no jogo era diferente de apenas ser um personagem pra sair matando. Por mais que você jogue, sei lá, com o que eles chamam de DPS, né, que é o personagem ofensivo, nem sempre o seu papel é só estar matando. Às vezes você tem que estar defendendo um personagem do seu time, você tem que estar num ponto específico do mapa. E aí eu quase vendi o Overwatch, que na época ele era pago, né? Hoje ele é gratuito, o 2, mas na época ele era pago. E eu quase vendi, porque eu encostei o jogo, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não funciona. Caralho, com Overwatch é o jogo que você mais fala aqui no Up infinitamente, não é possível. Então, mas eu quase não fui. Aí eu comecei a jogar com Sniper, né, que é a Widowmaker, e aí, tipo, fiquei mais frustrado ainda, porque ela é uma personagem pra momentos específicos, você tem que ser muito bom de mira, e etc. E aí, tipo, cara, eu fui me frustrando com Overwatch, até que eu entendi que, tipo, certos personagens ali não eram necessariamente só pra você matar. E aí eu fui entendendo as habilidades, fui entendendo os personagens, e aí clicou. Porque aí eu peguei na época o Reinhardt, que é um personagem com escudo grande, pra quem tá ouvindo e não conhece, eu por vocês também, que caso não conheçam. E aí eu percebi, cara, eu tenho que defender o time, minha função é essa. E aí eu comecei a perceber que, tipo, cara, se eu defendi não sei quantos mil dano por partida, significa que eu joguei bem. Não importa o quanto eu matei, ou o quanto eu, sei lá, estive na área ou fora da área que eu tinha que estar. Se eu tô defendendo meu time, eu tô cumprindo a minha missão. E foi aí que o jogo clicou pra mim, quando eu entendi que ele tinha mecânicas diferentes do que eu tava acostumado, sabe? E acabou que, enfim, né, quase 5.000 horas de Overwatch hoje em dia. E deu no que deu. Exatamente. E hoje faço terapia, entendeu? Clicou, mas a que preço? Clicou até demais, assim.
Ô, Coelho, você falou sobre quando demora pra esse momento chegar, né? Você ia puxar alguma coisa sobre isso? Cara, não, eu ia falar, por exemplo, tem jogo que ele é meio lento mesmo. Você às vezes gosta da franquia, mas às vezes o jogo em si, ele precisa de uma parada antes até ele começar a te apresentar as coisas que são realmente boas sobre ele, né? Por exemplo, recentemente aconteceu comigo, o Final Fantasy Crisis Core Reunion, né? O Final Fantasy VII. Cara, no início do jogo, ele não é, sei lá, mas não é tão legal assim. É um jogo genérico e tal. Eu cheguei a comentar isso aqui no Up, eu acho. Só que aí você vai jogando, aí vai passando um tempo, e aí o jogo ele vai se abrindo pra você. Aqueles personagens, você vai começando a entender o papel deles ali naquele mundo e como é que eles se conectam naquele mundo do Final Fantasy VII, que, lembrando, pra mim, o remake, né? Foi quando eu joguei pela primeira vez o Final Fantasy VII. E aí você vai entendendo as mecânicas do jogo, e aí o jogo clica. Aí já era. Aí tu tá engajado, assim, né? Tem jogo que demora também, né? Não é, assim, instantâneo. Já rolou isso contigo, Marcelo? Tipo, tem uma coisa também da insistência, né? Às vezes demora pra chegar e acho que você, se não insistir um pouquinho, você acaba dropando o jogo, né, Marcelo? Cara, eu tenho uma tolerância muito grande à frustração. A tipo, tô progredindo no jogo, tô tentando me situar, e aí tudo dá errado, morro, acho muito difícil. É difícil eu largar alguma coisa por esse motivo. Acho que o principal motivo de eu largar alguma coisa é a vida adulta. Mas isso já aconteceu comigo com Demon's Souls, que foi minha introdução pra esse formato que a gente chama hoje de Souls-like. Eu lembro que eu aluguei, tinha locadora ainda no bairro que eu morava. Aluguei no Play 3 e joguei, né? Eu tinha visto algum vídeo, alguém comentando, um dos melhores jogos de 2009 e tal. Eu comecei a jogar, eu falei, cara, é tudo meio lavado, né? A movimentação é travada, é lento. Não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas não parei de jogar. E aí, quando bateu essa coisa da lentidão do Demon's Souls, Dark também, né? Mas acho que até o Demon até um pouco mais. Essa coisa de você calcular os passos, pensando aqui vai ter uma armadilha, provavelmente aqui atrás alguém vai tentar me bater. A tensão, né? A primeira vez que eu saquei a tensão de você perder suas almas e precisar voltar no mesmo ponto com margem de erro zero, mais focado pra recuperar tudo que você tinha deixado lá. O jogo que no começo eu falei, pô, isso não é pra mim, isso é muito difícil, eu achei até meio feio, confesso, e que a princípio eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Quando eu vi, eu tava muito engajado, eu tava mais imerso do que, sei lá, há muito tempo eu não ficava assim, né, dessa coisa de calcular, observar, prender a respiração, dar um frio na barriga e aí depois comemorar, tipo, porra, consegui. Eu acho que bateu muito isso com Demon's Souls, bateu muito isso com Zelda 2, eu insisti em Zelda 2, e aí no finalzinho da primeira dungeon eu falei, pô, tem coisas bem legais aqui. Esse jogo não é a tranqueira absoluta que falam, tem muitas ideias muito boas aqui. E eu acho que isso acontece, né? Tipo, não é possível, às vezes é, né? Mas não é possível que não tenha nada de bom nesse jogo. E às vezes, não é nem que não tenha nada de bom, às vezes é que o jogo é excelente, mas faltou entender a parada de começo, sabe? Dá um tempo pra digerir o que tá acontecendo. Amigo, e eu acho que coisa da expectativa que a gente cria com o jogo antes de fato jogar, influencia muito nessa coisa do clique. Tipo, isso que você tá falando agora, de entender o jogo, pra mim, pelo menos, parece que eu vejo, sei lá, a cara do jogo, ou um trailer, um pedacinho de um gameplay, que não é a mesma coisa de você pegar e jogar 10 minutos que seja. Ou, né, jogar só o inicinho, que é quando o jogo tá iniciando e te apresentando, né, te iniciando naquele universo, na mecânica, etc. E aí, quando você de fato chega no que o jogo é, você começa a ter uma visão diferente dele. E muitas vezes isso bate com a expectativa que você construiu vendo essas coisas antes. Isso pro bem e pro mal. Então, essa coisa de, tipo, finalmente entender o jogo, eu acho que pega muito nisso de expectativa também. Tipo, tem vários jogos que eu já peguei pra jogar e eu fui com uma cabeça. Jogos, assim, que são muito amados. E aí eu fui, tipo, nossa, esse jogo deve ser muito incrível porque todo mundo ama. Donkey Kong. Esse é um exemplo, por exemplo. Mas eu tava pensando nos outros, tipo... aquele que você anda pela casa lendo as cartinhas, as coisas. Gone Home. Gone Home. Tipo, esse é muito o meu tipo de jogo, só que eu fui com uma expectativa de que a história seria algo mais diferentão. E aí, quando chegou e foi algo normal, pra mim o jogo não bateu, porque eu tava com uma expectativa muito elevada. Ou o contrário também acontece. Tipo, agora eu tô jogando aquele... É Chicory ou Chicory? Eu chamo de Chicory. Eu chamo de Chicory. O que seu coração manda. Eu também falo Chicory, mas não sei. Porque eu fui jogar ele esperando
esperando um jogo bobinho. É um jogo que você vai colorindo, né? Ele parece um livrinho de colorir. Então você realmente colore todas as telas, você pode colorir as coisas. E eu fui esperando isso, um jogo bobo. E essa era a minha expectativa em cima dele, tipo, uma coisinha levinha. Só que ele é o manifesto comunista em formato de videogame, né? E, opa, depressão, temas pesados. E não só da temática, mas da mecânica também. Aí ele deu um clicaço, assim, que eu falei, nossa, então peraí. Então, tipo, eu sinto que a minha, não sei nem se é só expectativa, mas a imagem que eu crio do jogo antes de fato jogar influencia muito nesse momento de clique. Isso é interessante, né? Porque tem também aquela coisa de o que as pessoas me disseram sobre esse jogo, né? Quando alguém te indica um jogo, como a Márcia acabou de falar do Chicory, por exemplo, sabe? Se a Márcia pegasse mais 5 minutos falando sobre o jogo, eu ia sair dessa conversa pensando, pô, a Márcia falou várias coisas aqui, deixa eu testar, né? Pra saber qual é. E, tipo, se a Márcia tá gostando, eu vou com aquele sentimento de, tipo, esse provavelmente é um bom jogo, né? Eu acho que isso influencia pra caramba, né? Porque o caso do Vampire Survivors que o Coelho citou lá no início, ele é um jogo que ele foi super elogiado no ano passado. Super. E muitas pessoas têm um preconceito com ele por conta do visual, né? Que, simplório demais, que é uma grande bobagem. Mas você, independente de ter um preconceito com o visual ou não, ou dele parecer ou não um jogo que você possa vir a curtir, ele foi muito elogiado pelas pessoas. Ele esteve em várias listas de jogo do ano de várias pessoas. E vários clones dele surgiram ao longo do ano passado também. Muitos. E saiu dele, né? Ele é o jogo que, inclusive a Polygon comentou que ele criou um gênero, né? O Vampire Survivors, que é esse gênero de auto-battle. Vampire Survivors-like? É. Pois é. Eu não sei se eles usaram esse termo, mas eles falaram que o Vampire Survivors é um jogo que criou um gênero. É um Vampire Survivors-like. É um Vampire Survivors. Exatamente. Mas vocês percebem que isso acontece muito com mecânicas novas, propostas novas? O caso de Vampire Survivors é isso. Eu vi muita resistência a alguns jogos, principalmente com controle de movimento, quando tava mais em alta, que o jogo era muito bacana, a proposta era ótima, mas não gostei disso. Sei lá, Skyward Sword é um exemplo. Eu prefiro bater com a espada apertando o botão. Tudo bem, você prefere, mas se você sair dessa expectativa e se abrir pro que o jogo tá te ensinando agora, pode ser uma coisa muito legal. E às vezes rola também essa resistência, né? Teve um amigo meu que foi jogar Tears of the Kingdom pela primeira vez e ele não conseguiu criar a primeira jangada com a turbina, sabe? Ele posicionou elas de um jeito que ficou assimétrico e ela ficava girando no próprio eixo, ou indo só pra um lado. E aí ele falou, o jogo é ruim, é muito difícil isso. Eu terminei Elden Ring, como que eu não consigo fazer uma jangada? É outra coisa, sabe? É outra parada, é outro raciocínio e o jogo tá te ensinando uma coisa totalmente nova. E quando você absorve aquilo, muita coisa se abre. Eu acho que a gente tá nessa fase hoje em dia porque muitos jogos são muito iguais. Até no mapeamento dos botões no controle, no tipo de interação que você tem. Então, quando aparece uma coisa nova, acho que rola muito isso, né? De não clicou ou não é o que eu esperava, porque o que eu esperava é o que sempre teve aí, sabe? Falou um pouco com o Forspoken recentemente, né? Que a principal crítica das pessoas é o mapeamento dos controles, assim. É muito diferente do padrão. Eu não joguei Forspoken, só joguei a demo dele. Não sei se, é um mapeamento ruim, talvez seja, porque o jogo foi muito criticado. Ou se é só, uma certa preguiça também das pessoas de pegar o jogo e ser um negócio meio diferente, sabe? Tem casos igual, tanto em Shadow of the Colossus quanto em Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, o botão de pular e escalar é o de cima. No Play 2 era o triângulo, no Switch é o X. E muita gente acha isso bizarro. Só que pra mim é um raciocínio muito simples. O botão que tá em cima faz coisas que vão pra cima. Tem muita gente que reclama do mapeamento desses botões porque tá fora do padrão. Pra mim faz sentido, abrindo um parênteses aqui, pra mim faz sentido, o botão de baixo, o X, enfim, não lembro qual que vai ser nos outros, X, A no Xbox, etc. Ser o botão que você mais usa. Então, se é um jogo que a mecânica de pulo, ela é pra ser bastante, então ali eu pulo, sabe? Fechando parênteses aqui. Mas eu não sei se, no caso no Zelda, seria o B, né? Que é o botão que você usa pra correr, dar um boost, assim. Eu acho que é mais de você apertar um botão, tendo espaço no seu dedão pra apertar outros. Acho que eles pensam muito nisso na hora, né? Na hora que você tá subindo e escalando, você não precisa apertar mais nada. Isso faz sentido. Cara, sabe um jogo que a gente também chegou a comentar aqui, e que eu acho que foi o caso pra muitas pessoas do lance de clicar? São jogos que às vezes a demo do jogo não faz favores pra ele, porque você precisa de mais tempo naquele mundo, às vezes é um mundo muito complexo, um mundo grande, ou os controles são complexos igual vocês estão falando aí do Forspoken. Já até sei qual é o jogo que você vai puxar. Você sabe? Não sei. É o Sonic Frontiers. Achei que fosse Monster Hunter.
Não, você usou um exemplo 10 vezes melhor que o meu. Caralho, Monster Hunter é exatamente isso, mano. A demo dele não faz favor nenhum pra ele, ela afasta jogadores dele, né? É foda isso, mano. E o Monster Hunter, ele é um jogo que, ele é denso, você precisa entender aquele mundo. Você precisa de tempo com ele, né? É engraçado que aqui na nossa pauta a gente separou alguns jogos aqui, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas eu não coloquei o Monster Hunter na minha lista, e agora pensando, ele seria um exemplo perfeito pra eu colocar na minha lista, porque quando a gente gravou o nosso episódio do Rise, lá atrás, né, eu falei bastante sobre isso, e a gente até brincou que eu tive uma jornada de, sei lá, o jogo teve uma jornada de redenção na minha vida, ou eu tive uma jornada de redenção com o Monster Hunter, sei lá, porque eu não gostava do jogo exatamente porque ele não clicava. Tipo assim, eu tinha consciência de que era um bom jogo, que o combate era interessante, eu achava interessante toda a premissa do jogo, só que eu não conseguia me envolver com ele, sabe? Então, tipo, eu acho que assim, existem várias motivações pra gente largar um jogo, eu acho que a gente pode entrar nisso daqui a pouco, mas no meu caso com o Monster Hunter, por mais que, tipo assim, o que ele tava me oferecendo ali, me explicando, eu achava muito legal, na prática, jogando, eu não conseguia absorver aquilo ali, sabe? E eu vi as pessoas apaixonadas, porque o fã do Monster Hunter, ele é um fã apaixonado, né? A galera, tipo, pô, o Coelho é um, assim, quando sai o Monster Hunter novo, é um evento pra galera que curte a franquia. E eu queria sentir isso que as pessoas sentiam, e eu não conseguia, então eu não sei se era, sei lá, eu fui afetado por uma expectativa muito grande que as pessoas colocavam no jogo e que acabou respingando em mim de alguma maneira, e o jogo não entregou isso, ou se eu realmente, a mecânica não me pegava, ou eu não entendia o suficiente, sabe, como tinha que entender, e acabava largando o jogo cedo demais, né? Mais tarde eu fui entender que o Monster Hunter, ele tem uma curva de aprendizado maior, assim, então você demora para absorver. Eu acho que o Rise, ele diminui um pouco essa curva, né, em relação aos anteriores. Bastante. Diminui, mas mesmo assim ela não fica pequena, ela continua sendo uma curva grande, sabe? Mas é porque Monster Hunter, até que ponto vale insistir, né? Eu acho que é uma série recompensante. É isso, é a palavra, recompensante. E pra você ter uma grande recompensa, você precisa ter um alto investimento também, de dedicação, né? Pra você se sentir recompensado. E tem jogos que você investe muito e, cara, não vale a pena. Não é grande o suficiente. Agora, Monster Hunter, você se sente, tipo, como jogador, fazendo coisas que te recompensam. Você sente que daí dentro daquele mundo você tá evoluindo. Cara, é muito foda a recompensa que o jogo te dá em termos de gameplay, em termos de evolução ali no jogo e em termos de satisfação pessoal de você tá conseguindo lidar com algo que é difícil, cara. E tá destruindo monstros que são muito inteligentes e gigantescos. E é muito recompensante esse jogo. Só que você precisa de tempo, demora pra clicar. Cara, o Coelho pareceu o Tio Ben agora, né? Eu fiquei emocionado quando o Tio Ben tá morrendo nos braços do Peter. Com grandes recompensas exigem grandes investimentos. É tipo isso. Pô, meu pior que o Monster Hunter é exatamente isso. Mas você ia falar do Sonic com ele, eu fiquei curioso agora. É porque toda vez que alguém puxa aqui o assunto sobre o GOT do ano passado, a gente tem que ouvir, né? Cara, o Sonic Frontiers, ele é um jogo que é muito diferente do que os outros jogos de mundo aberto, né? A gente tem vários jogos de mundo aberto hoje em dia que um meio que entra dentro do outro, assim, né? A gente vê as referências sendo pegas. E o Sonic, ele pega essas referências, só que você tá jogando com o Sonic, você não é uma pessoa normal. Você é o fucking Sonic, sabe? Então, pra você entender aquele mundo, você tem que pensar como o Sonic. E demora pra você se adaptar. Eu me demorei muito, umas 2 horas pra me adaptar à estranheza que é você controlar um personagem muito rápido em um mundo muito vasto, que o design dele é feito pra se aproveitar dessa velocidade. E o Sonic, ele é ao mesmo tempo que ele é muito livre, ele é um pouquinho travado também, porque pra funcionar naquele mundo, ele precisa ter... Os comandos, eles precisam ser meio travadinhos, assim. Cara, demora um pouquinho, às vezes, pra você se adaptar a essas diferenças que você tá acostumado com outros jogos de mundo aberto. Mas depois que você entende o que aquele mundo quer que você faça ali dentro, cara, é muito recompensante também você viajar em alta velocidade sobre um mundo de montanha-russas. É um simulador de montanha-russa em mundo aberto, assim, o Sonic. Cara, é muito gostoso. Mas demorou pra clicar pra mim. E era um jogo que eu achava que eu ia gostar. Aí eu entrei achando que eu não tava gostando. Aí eu fiquei triste. Aí eu falei, porra, não é possível. E aí depois que eu me acostumei com os controles, foi um dos jogos que eu mais gostei, de fato, de jogar no passado. Qual que é o limite pra vocês? Falam isso muito com Monster Hunter, mas não só. Por exemplo, você começa a jogar, fala, não tá rolando. Aí vem um comentário, não, mas as primeiras 10 horas são assim mesmo. Vocês falam, pô, legal, vamos em frente ou vocês, aí não? Cara, depende se eu já tô jogando o jogo. E assim, eu já joguei um tempo considerável. Por exemplo, joguei 2 horas do jogo e alguém vira pra mim e fala assim, ali pra mais ou menos entre 3 e 4 horas do jogo acontece uma grande virada. Aí eu acho que eu insisto, porque eu já joguei 2 horas, eu consigo jogar mais umas 2 horas, sabe? Agora, porra, vou ter que citar o Death Stranding de novo. Várias pessoas
pessoas que eu conheço viraram pra mim e falaram assim, não, porque quando tu tá ali com 15, 20 horas de jogo... Aí o jogo clica. Aí o jogo vai clicar pra você de um Amigo, jeito... Porra, 20 assim, horas? Posso falar uma coisa? Posso abrir meu coração aqui? Fala. Quando eu cheguei ali nas 20, 25 horas de jogo, porque Death Stranding eu falo mal, mas eu falei assim, tá bom, vou insistir, vou o máximo que eu conseguir nesse jogo. E aí quando realmente chegou nas 20, 25 horas, eu falei assim, se o jogo fosse assim desde o início, eu não teria sofrido tanto, talvez eu tivesse gostado. Então, eu acho a maior palhaçada do mundo que isto ainda é verdade. 20, 25 horas pro jogo clicar. Mas também varia de pessoa pra pessoa, né? Não, com certeza. Amigo, não é que o jogo vai clicar só depois de 20 horas, mas é que realmente, tipo, o jogo dá uma mudada. Então, essa coisa que você tava falando antes de, às vezes, o não clique é um estranhamento, porque é um jogo que tá saindo do padrão, eu acho que isso entra muito no Death Stranding. Death Stranding foi um jogo que agradou muita gente e desagradou muita gente quase que na mesma proporção. Parece que justamente por sair do padrão. Ele é um jogo muito diferente. Como ele funciona, o que você faz no jogo e etc. Então, quando ele chega nessas 20 horas, eu acho que ele começa a ficar talvez mais próximo do que... Não é que mais próximo do que a gente tá acostumado, é que ele realmente demora muito tempo pra facilitar pra você. Sim. E aí, se você não entrou já no jogo com a cabeça inserida naquele universo de querer essa experiência, que é uma experiência muito monótona, não vai clicar, que foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu sou uma pessoa agitada, então aquilo ali pra mim foi cansativo demais. E aí, na hora que chega nesse momento lá das 20 horas que o jogo começa a ficar mais dinâmico, não sei, que ele começa a te dar mais ferramentas, né? Então você faz as coisas mais fáceis, o caminho não é tão difícil, tem estrada, tem não sei o que, etc. Ele dá essa virada, então talvez entre um pouco nisso que você tava falando, de tipo, quando ele começa a ir pra uma coisa mais que a gente já tá acostumado. Rola também, não necessariamente com Death Stranding, né? Também, às vezes, mas mais raro. Mas rola também uma coisa que uma pessoa começa a jogar, menos de uma hora ela tá totalmente envolvida, e outra pessoa não acontece a mesma coisa em 5, 10 horas. E tá tudo bem, sabe? São pessoas diferentes, com gostos diferentes, em momentos diferentes, mas às vezes rola uma insistência de tipo, não, mas quantas horas você tem? 20? Putz, com 50 com certeza vai. E às vezes não, sabe? Às vezes não é pra pessoa e seguimos. Nem todo mundo precisa gostar de tudo que a gente gosta. Isso rola. E pra você, Marcelos, quanto tempo que é o seu... Não sei se você já parou pra pensar nisso, mas como você fez a pergunta, talvez sim. Qual é o seu tempo limite, assim, tipo, pra você dar uma chance, vamos dizer assim, pra esperar clicar? Cara, hoje em dia, se eu tô com 1h30, 2 horas de jogo e alguém me fala com 10 horas o bagulho ficar absurdo, é considerável de eu focar em outras coisas. É mais por falta de tempo mesmo, pra investir sem saber se realmente vai bater depois dessas horas. Mas isso pensando em uma coisa que eu não tô curtindo. Se eu tô achando ok, vamos ver onde isso vai, eu acho que não tem um limite muito bem estabelecido, assim, né? Que eu falei, minha tolerância é bastante alta. Mas tem jogos, o que acontece muito comigo é o contrário, na real. É eu ficar maravilhado com uma parada que todo mundo achou muito chato. Tipo, The Last Guardian aconteceu isso. Quando o jogo saiu, muita gente na internet tava absurdamente decepcionada e eu nos primeiros segundos de jogo tava maravilhado, sabe? Às vezes rola de alguma experiência dividir opiniões e normalmente quando divide opiniões entre as pessoas que eu conheço ou na minha timeline do Twitter, eu penso já, acho que eu vou gostar. E não é nem por sou hipster, sou diferentão, é porque é muito comum isso acontecer. Todo mundo tá bem dividido em relação a alguma coisa e aí essa coisa tem um temperinho a mais, que justamente foi o que causou a discórdia, e esse tipo de coisa eu gosto. Dá um temperinho. Pô, posso trazer um exemplo fora de games rapidinho? Por favor. Eu sou muito, muito apaixonado por One Piece. Ah, Marcelo, você não consegue ficar mais perfeito do que isso, Marcelo? Pelo amor de Deus, todo dia descubro uma coisa nova que me faz gostar mais de você, cara. Olha aí. Por favor, discorra mais sobre isso, Marcelo. Fudeu, esse episódio acabou, gente. Márcia, a gente pode ir. Gente, tchau. Até semana que vem. Beijo. Gente, aproveita que vocês vão mais cedo e começa a assistir aí One Piece. Eu prometo pra vocês que depois de 300 episódios vai clicar. Eu prometo. Depois de 300 episódios. Não, mas é sério, é rápido. O One Piece é dividido em arcos, que quase sempre são ilhas. E é muito comum, como é uma história muito longa, alguém tentar convencer outra pessoa a começar falando, não, depois de Arlong Park, o bagulho fica absurdo. Depois de Alabasta, depois de Water 7. Eu acho que isso é tão relativo
relativo, porque quando eu comecei a ler o primeiro volume, eu já tava entregue. Eu também. Com o senso de humor, com o traço da parada, assim, cara, isso aqui é magnífico. É lógico que melhora depois. Mas eu não precisava de nenhum convencimento lendo os primeiros capítulos, que é o que eu quero dizer. Às vezes, uma coisa bate pra você de imediato, às vezes bate pra outra pessoa no capítulo 100, às vezes não bate pra pessoa de jeito nenhum, nem com 600 capítulos, mas é esse ponto, né, sobre como isso é relativo. Amigo, vou trazer um outro jogo. É porque realmente isso daí que você tá falando é muito isso. Tipo, existe essas 3 vertentes. Às vezes bate de cara, às vezes vai demorar um tempo, vai bater, e às vezes nunca vai bater. Porque realmente tem jogos que tem uma virada. Jogos, filmes, séries, algumas coisas assim, realmente tem. Pra mim isso aconteceu muito, foi com Undertale. A máfia do Undertale, que eles estão um pouco quietos ultimamente. A máfia do Undertale. Amigo, eu e o Dan fazemos parte dessa máfia hoje em dia. Eu também faço parte da máfia do Undertale hoje em dia. Mas na época que eu fui vítima da máfia do Undertale, eu tinha uma amiga que ela ficava todo dia na minha cabeça. Joga Undertale, joga Undertale, joga Undertale. E aí, assim, a pessoa tirou a faca e falou, joga Undertale. E é bem assim mesmo. E se você falar alguma coisa na internet também é assim. Então, é a máfia do Undertale. E aí, ela ficava insistindo pra mim. E eu lembro que eu falei, tá bom. E aí, eu baixei o jogo e comecei Undertale. E aí, assim, Undertale não é palatável. Não é um jogo palatável de início. Sim. Eu abri o jogo, era um jogo feio, com cara de coisa antiga. Não antigo legal, era feio, cara de coisa antiga. Falei, putz, ok, mas tá bom, insistiu tanto, vou tentar. E aí eu joguei um pouquinho só. Tipo, eu joguei até antes da luta com a primeira lá, eu esqueci o nome dela. A que te adota. Ah, sim. Vaquinha fofa, maravilhosa, eu amo ela, nossa. Isso, ela. E aí eu joguei até aí, mais ou menos, até a luta com ela. E aí eu joguei e falei assim, bom, joguei aqui meus 20 minutos de Undertale e não é pra mim, tipo... Toriel. Isso, Nossa, Toriel. eu tava morrendo. Nossa, que bom, amigo, você lembrou. Eu respondi Toriel e eu tava mutado aqui, aí eu pensei, né? Bem. Poxa, mas ok, Marcelo salvou a gente. Obrigado, Marcelo. Ele não estava mutado. E aí foi isso, e aí tipo eu falei, putz, isso aqui não clicou pra mim, não é a minha coisa, não vai clicar. E show. E aí depois, acho que eu comentei com a minha amiga, olha, não rolou. E ela me deu um respiro e depois ela voltou. Mas você tem que jogar Undertale, joga mais um pouco, porque depois o jogo vira outra coisa, não sei o que, não sei o que lá. E aí, beleza, eu fui dar uma segunda chance. E aí, realmente, a partir mais ou menos desse ponto, após você ter essa luta com ela, o jogo realmente vira outra coisa. Ele é outra coisa, completamente diferente. E ele vai crescendo. Então, assim, realmente, se eu não tivesse dado essa insistida, eu teria perdido uma das melhores experiências que eu já tive em games. E aí, realmente, às vezes é isso. Só que é muito complicado essa coisa do... Qual que é o ponto, né, de virada, necessariamente? Tem uns jogos, é bem fácil de ver qual que é essa virada. Tipo, ali em Undertale, por exemplo, esse início é só uma apresentaçãozinha, é outra coisa, realmente. Não é como é o jogo. Mas tem jogos tipo Death Stranding, que pra mim eles são a mesma coisa desde o início. Muda um pouquinho a mecânica e tal, mas a essência dele é a mesma coisa. Então, tem esses pontinhos de virada, às vezes realmente funciona e às vezes não. E aí é complicado, né? Como até onde insistir. E como saber. Pra mim, a solução que eu encontro pra isso num círculo mais pessoal, assim, é quem tá me recomendando e o quão bem essa pessoa me conhece e tá alinhada com o que eu curto. Pô, eu tenho amizades de anos, mais de década, que um dos meus amigos fala, velho, assiste isso, e eu falo, nem fudendo. E aí o outro meu amigo fala, velho, assiste isso. Eu falei, você jura? Ele, é sua cara, vai. E aí eu vou e realmente é. Porque tem gente que tem esse tato de... tem gente que te conhece. A pessoa te conhece a ponto de estar em sintonia e de falar, pô, isso aqui eu assisti e é você. Você não ter jogado, lido, assistido isso aqui é maluquice. E aí você vai e realmente é. Mas tem gente que é só outra vibe. E às vezes a pessoa quer ter alguém com quem conversar, quer compartilhar, só que é um gosto totalmente diferente. Ela, não, mas não sei o que, lá, e eu falo, putz, só não rola, desculpa. Acontece. E tem também a coisa de, tipo, a hora certa de jogar certos jogos, né? Às vezes a gente tá num momento da nossa vida que certas experiências não pegam muito a gente, né? Sei lá, por exemplo, quando eu peguei o Horizon Zero Dawn, eu peguei o Horizon pra jogar depois do Zelda Breath of the Wild. E assim, cara, influenciou pra caralho, diretamente, assim, sabe? Primeiro que eu tinha vindo de um jogo muito longo, né? Porque o Zelda é um jogo muito longo. E eu não sei se eu tava muito no clima de embarcar em mais um jogo daquele tamanho, assim. E o Horizon, ele é um jogo bem grande. Pô, mundo aberto, blá blá blá, aquela coisa toda. E teve a influência também de, tipo,
o Zelda mudou muitos conceitos pra mim, sabe? Sobre o que eu gostaria de ver em um jogo de mundo aberto. E o Horizon, ele não tinha esse mesmo tempero, vamos dizer assim. Então eu acho que se eu tivesse jogado o Horizon antes, eu poderia ter gostado mais do jogo. Então eu acho que foi realmente um momento errado. Tudo bem que eu tentei voltar nele depois, em outros momentos, eu acho que não pegou, então talvez não seja... Ah, mas aí você já tinha jogado Zelda. O momento errado era ter jogado pós-Zelda. Exato. Cara, eu acho que é isso. E aí eu vou insistir, eu fui indo e tal, e pô, as pessoas gostam do jogo, o jogo é bonito, a Eloy, a personagem principal, é uma personagem muito maneira. E eu ficava pensando, caralho, pô, como pode eu não gostar desse jogo? Pô, tem robô, dinossauro, como eu não gosto disso? E eu insisti tantas vezes, e ele não funcionou pra mim. E eu acho que isso acontece com a gente, né, Coelho? Tipo, às vezes você pegar um jogo e, tipo, o momento que você pegou o jogo não é legal, e às vezes você acaba dropando por causa de circunstâncias adversas, né? Mano, às vezes acontece isso comigo quando são aqueles jogos de impacto, aqueles jogos que tem uma mensagem mais profunda, e às vezes você não tá meio que preparado pra ouvir aquela mensagem. É que a gente vai falar de Celeste daqui a pouco, mas Celeste é um jogo que, caralho, quando eu joguei, mano, eu não tava passando uma época tão fácil, e aquele jogo se conectou comigo de uma forma, assim, de você aguentar as dificuldades, você conseguir ficar bem consigo mesmo, assim, você vê a personagem, ela passando por uma série de questões que você às vezes se identifica. Cara, aquilo ali me pegou de uma forma muito profunda, muito profunda. E aí, eu fui jogar, anos depois, um outro jogo que também foi mais ou menos nesse esquema, que é o Omori. Só que eu não tava na mesma vibe mais, sabe? Era uma outra momento da minha vida e tal, e eu não consegui me conectar tanto assim com o Omori, e é um desses jogos que eu quero voltar um dia. Eu quero voltar pro Omori, que eu acabei abandonando ele um pouquinho, que ele também é um jogo com uma mensagem bem forte, assim, sabe? Enfim, isso acontece mesmo. O momento, seja o momento, às vezes, pessoal, seu, seja um momento, às vezes, de gosto de videogame, e às vezes tem um momento da sua vida também profissional, né, cara? Tipo, caraca, você tá fazendo várias paradas que você tá dando mais prioridade, e aí aquele jogo que você gostava muito, tipo aquele gênero, um JRPG, porra, adoro, sempre gostei. Tu não consegue continuar jogando. O jogo não vai clicar contigo, porque ele te demanda um tempo que você não tem mais, sabe? Eu já ouvi muito isso de pessoas que pegaram Xenoblade pra jogar, que, tipo, é um jogo, porra, impecável tecnicamente e tal, só que ele é um jogo extremamente denso em termos de mecânica e de duração também, né? Porque ele é um jogo muito longo. Porra, até hoje eu não terminei o Xenoblade 3 e eu tenho, tipo, 90 horas de jogo, sabe? E tá lá. Saiu a DLC agora e eu fiquei triste, porque eu queria jogar a DLC e eu não terminei o jogo. Eu acho até que nem precisa, acho que você falou isso pra mim, né, Coelho? Que não precisa terminar pra jogar a DLC. Foi você que falou? Foi, mas é bom terminar. Foi né? Foi eu que falei, mas é bom você terminar sim. Eu nem animei de pegar a DLC por causa disso, porque eu não terminei. Aí eu fico nessa, de um dia eu volto lá e tal. Tem jogos do gênero se eu tivesse no ensino médio. Caraca, sim. Nossa, sim. É verdade, exatamente. Mas, cara, vamos entrar nos jogos que a gente separou, senão acho que não vai dar tempo da gente falar sobre os jogos específicos que a gente separou aqui, que tem a ver com algumas experiências que a gente teve, né, Coelho? Podemos. Vamos só puxar o Up a R$5 aqui? Opa, por favor. É importante a gente, antes da gente continuar o assunto, a gente lembrar que a nossa meta atual aqui pra poder manter o Disque Up na nossa grade não está batida. Então, queridos ouvintes, por favor, cliquem aqui no link da descrição e dá uma olhada lá. E lembrando que o Disque Up é tipo um dos episódios mais bem avaliados pela nossa audiência. Quem não ouviu, cara, tá perdendo de verdade uma parada que é muito legal e que, pô, 5, mano. Ajuda nós lá pra fazer esse conteúdo maneiro. A gente conta com vocês. Hoje em dia, nem o Baconzitos é menos de R$5. Você vai comprar um pacotinho de salgadinho no mercado, tá 7 conto. Então, R$5 pra esse podcast ir cada vez mais alto, pô, maluquice. Porra, e sabe por quanto tempo, ô Marcelos, o Baconzitos ele vai te trazer alegria e felicidade? Por cerca de, sei lá, 20 minutos. O Up é 1h30, o mês inteiro, 4 semanas. Olha só, seu dinheiro vale muito mais. E pós o Baconzitos você se sente mal. Te joga lá em cima e te joga lá embaixo. Então. Pô, o coelho come Baconzitos como tira gosto, né? 20 minutos? É mesmo, cara. Comigo não dura 5. Tá bom, né? Tem que apreciar vagarosamente ele. Eu sou do time do coelho. Eu demoro muito pra comer também. Entendi. A gente joga ele numa bela travessa, vem com palitinhos e degustando. Amiga, a gente também não divide o Baconzitos, entendeu? É só nosso. Isso aí é um elemento importante. Mas olha só, então fica aí, gente, o convite pra vocês, queridos ouvintes, que ainda não apoiam o Up, considerarem, cara, dá uma olhada lá. Dá pra você apoiar a partir de R$5, cara. Sério, R$5 por mês você apoia lá. E você já tem acesso ao Versus, que é um programa exclusivo pra assinantes aqui, além de participar de outras coisas e ter seu nome aqui lembrado e etc. E tem vários lá, dá uma olhadinha lá, que tem várias categorias de assinatura. Tenho certeza que uma delas vai caber no seu bolso e você vai poder ajudar a gente a seguir fazendo esse trabalho aqui, né? E a gente
gente tá muito perto, Coelho, de bater a meta, cara. A gente tá com 92% da meta nesse momento batida. Tá bem pertinho mesmo ali da gente conseguir alcançar pra ter mais um Disc Up. Daqui a pouco tem Disc Up, a gente já gravou o segundo Disc Up. Então daqui a pouco vai rolar aí. E aí vocês vão ter mais um gostinho do que a gente faz quando a gente consegue alcançar a meta lá do Catarse. Então, por favor, dê uma olhadinha aí. E é isso. Vamos voltar pro papo, Coelho? Vamos nessa, por favor. Ó, cada um separou um jogo aqui. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar de tudo. Mas, Coelho, eu quero que você me diga um jogo que você se lembra que não clicou pra você e você acabou abandonando, assim, cara. Qual é o que você separou? Ó, eu vou falar aqui até 2, tá? Mas eu quero começar com um que a culpa é de vocês. A culpa é de vocês, entendeu? Que não clicou. Mentira. Minha culpa? Não. É que é o seguinte, cara. Eu vou falar aqui logo. The Last of Us. Tô fudido, cara. A internet inteira vai cair na minha cabeça. Coelho cancelado. Coelho cancelado. Mano, eu vou te falar. Na época do PlayStation 3, eu joguei muitos jogos, gostava de muitos jogos, e eu não gostava de alguns jogos que a galera gostava muito, cara. Tipo, The Last of Us. Eu joguei The Last of Us. Cara, eu não gostei de jogar a jogabilidade do jogo, cara. Eu achei o jogo lindo. Era, tipo, um dos jogos mais bonitos do meu videogame. Mas eu detestava a movimentação dos personagens. Eu detestava as mecânicas de tiro. Não consegui gostar. E eu abandonei o jogo por causa disso, cara. Tanto que eu quis jogar depois, né, que eu comprei o PS5, eu quis voltar. No PS4 também, quando saiu The Last of Us Part 2, eu quis voltar, porque todo mundo elogiou muito como a evolução da gameplay e as mecânicas novas e a corda do jogo. E foi essa parada que despertou esse meu interesse. Eu falei, cara, eu quero muito jogar The Last of Us Part 2. E aí que entra a culpa de vocês. Porque eu não voltei, eu abandonei o The Last of Us e eu não voltei pra ele, porque eu já não tinha mais o meu PS3. E eu ia ter que comprar o The Last of Us pra poder jogar o The Last of Us Part 2, porque vocês me proibiram. E eu não digo só vocês aqui do Up, não, tá? Eu tô dizendo na internet. Vocês estão ouvindo aqui o Up, me proibiram de jogar o The Last of Us Part 2 sem ter terminado o primeiro, que é chato. E aí eu não voltei pra ele e até agora não joguei o melhor jogo aí da PlayStation por causa disso. Amigo, se solte das amarras da opinião alheia e vai pro 2. É isso, vê um resumão no YouTube e pronto. Amiga, muito obrigado, porque você tá, tipo, tirando eu tô tirando o peso das minhas costas, de você, cara. Amigo, eu estou te libertando. Vá ser feliz. Eu estou me sentindo assim mesmo, libertado. Juro pra você, com essa sua fala, cara. Mas o Coelho, pior que eu entendo, cara. Eu acho que eu já falei aqui, quando a gente gravou sobre o 2, que eu não sou o maior fã do primeiro. Ainda não curto, já joguei ele mais de uma vez até, pra poder relembrar e etc. Pra mim, ele também não é essa coisa maravilhosa, não. Apesar de eu entender que ele faz coisas muito legais, sabe? Aí até há pouco tempo alguém falou comigo, pô, joga esse novo aí, assim, entre aspas, entre muitas aspas, remake aí que saiu no PS5, né? Mas ele é o mesmo jogo, mano. Ele só tem um visual diferente, Amigo, assim. Você jogou ele na época que ele saiu? Ou você tentou jogar depois? Eu joguei ele no PS3. Na época que ele saiu? Na época que saiu. Não me pegou, eu não terminei. Tal como o Coelho, o jogo não me pegou. Aí depois no PS4, quando saiu aquele remaster, aí eu peguei, aí foi que eu joguei até o fim. Aí o jogo me mordeu mais, eu fui até o fim, assim. É porque, pra mim, o Last of Us, o primeiro, se eu não tivesse jogado na época, eu acho que eu ia dropar também. Não acho que seria um jogo que me pegaria. Sabe o que falta pra vocês? Uma videoanálise de 3 horas do Tim Rogers falando tudo sobre The Last of Us. Não, sacanagem. Mas eu acho que comigo aconteceu o contrário do que aconteceu com vocês. Eu joguei na época, tipo, terminei, falei, pô, história massa, gráfico absurdo, nem sabia que meu Play 3 chegava tão longe assim. Mas eu só fui realmente dar o devido valor quando eu revisitei antes de jogar o parte 2. Dei uma relembrada assim, eu falei, pô, isso aqui, pensando em 2013, eu acho ele bem amarradinho, assim, né? Eu acho que ele não explode a sua cabeça mecanicamente, não tem nem tantas opções de interação com o mundo, com os personagens e tudo mais, mas eu acho gostoso, ele é meio Pac-Man, na verdade, quando você pensa dessa forma, o jeito que as fases são distribuídas, que as estantes, que os lugares de se esconder, o jeito que você brinca com os barulhos, pra imaginar o caminho dos bichos, ele me lembra uma coisa mais, tipo, visto de cima, ele é muito legal, é isso que eu quero dizer, na comparação com o Pac-Man. Quando eu comecei a pensar nele mais assim, de brincar com o combate, bateu melhor. Eu acho ele brilhante em muitos aspectos, mas eu não gosto muito da gameplay em si, assim, principalmente momentos de ação. Eu tô muito com o Coelho, cara. Agora sim, eu não volto pro 2 jamais. O 2 é maravilhoso, mas ele acabou, me destruiu por completo por dentro. Eu tô dando uns anos pra eu conseguir voltar, porque o final... Nossa. Esses dias, inclusive, eu tava conversando com alguém, a pessoa tava falando da série, que assistiu a série e começou a jogar o primeiro, etc. Aí uma amiga falou assim, mas eu já levei spoiler da segunda temporada, né, porque tem o jogo. E eu falei assim, gente,
eu ainda não me recuperei do segundo jogo. E aí, tipo assim, eu tentei explicar pra ela, mais ou menos, qual que era a sensação, porque ela nunca jogou, ela só viu qual que é a história. E assim, eu não consegui explicar o que o jogo faz com você naquele final. É o famoso só quem viveu sabe. É só jogando. Só os loucos sabem. E eu acho que isso vale pro primeiro também. Aquele momento final do primeiro, do que acontece lá e tal, a gente até comentou isso com a série, né? Quando saiu a série, que a gente sentiu que na série não funcionou tão bem quanto funciona no jogo, muito porque você contar o que acontece ali não é a mesma coisa que você tá jogando, sabe? Não é a mesma coisa que você ter passado pela jornada toda ali e viver aquele momento final ali. E eu acho que o 2 é a mesma coisa, assim. Só que eu acho que é numa intensidade ainda maior, na minha opinião. Eu acho o 2 bem superior. Márcia, você, um jogo que você lembra que não clicou e você acabou abandonando? Amigo, então, né? Death Stranding. Ok. Você separou aqui na pauta o Hades também, né? Ai, amigo, é verdade, o Hades. O Hades foi... O Hades eu acho que é um exemplo melhor. O Death Stranding eu ainda tenho curiosidade. Mas se você quiser falar do Death Stranding, tudo bem. Não, você pode falar. De Hades. Hades, eu tinha esquecido disso. Eu bati o olho na pauta ali, outra coisa. Mas enfim, o Hades foi uma decepção pra mim, assim. Entra naquela coisa que a gente falou de... Eu vi todo mundo falando muito bem, e aí é um tipo de jogo que geralmente eu gosto, e só que aí na hora que eu joguei, não. Eu tentei por um tempo e tipo, só não foi. E eu achava chato. E foi isso. E é muito triste achar um jogo chato e ver todo mundo lá. É aquele meme do Lula Molusco vendo o Bob Esponja e o Patrick se divertindo. Então eu me senti muito assim com o Hades. E você chegou a insistir com ele ou... Eu insisti o que rolou. E assim, pra mim ele entrou nessa categoria de jogos que eu sinto que não vai sair daquilo. O jogo é aquilo. É salas e bater em inimigos e armas e recomeçar. Eu tentei algumas vezes, eu fui mais longe que eu consegui. Eu não cheguei a finalizar, né, um ciclo, mas pra mim tava sendo só chato. E aí eu larguei pra lá. Assim como Donkey Kong, o meu Nemesis. E você, Marcelo? Um jogo que você lembra que não clicou e você acabou abandonando? Acho que todo mundo nesse tópico tá citando jogos que foram muito aclamados, né? Porque a gente tem essa sensação de ter ficado de fora. Comigo foi Skyrim. Meu Deus. Eu nem sei se é uma opinião muito impopular. É sim. Até porque não é um jogo muito aclamado, né? Skyrim. Não. Quase ninguém fala, assim. Não. Mas a real é que eu tenho... Desde sempre, desde GTA 3 no Play 2, eu tenho uma questão com o mundo aberto. Sei lá, não bate pra mim quando o jogo me manda explorar livremente, pegar missões específicas aqui e ali. No caso de GTA, eu ficava dirigindo e provocando a polícia e fazendo maluquice. E no caso de Skyrim, eu sei que é uma comparação meio esdrúxula, né? Mas pegando esse exemplo de mundo aberto, eu não acho divertido só andar pelos lugares, sem um propósito maior, sem progredir a história, não engajei nas sidequests, não engajei no mundo em si do jogo. Fiquei pensando, né, cara, acho que isso não é pra mim. Não só o Skyrim, mas o gênero, né, a transição de Arkham Asylum para Arkham City também pra mim me pegou demais, negativamente. Gostava bem mais de Arkham Asylum, porque eu acho que eu prefiro muito mais essa, não totalmente linear, mas uma coisa mais controlada, sabe? Mais guiada. Costuma funcionar melhor comigo. E o que virou minha chavinha foi, pra variar, GTA V e Breath of the Wild. O que eu sentia falta nesses jogos, ou o que eu achava que poderia mudar pra rolar comigo, hoje eu percebo que é mais algumas coisas, não um mundo aberto em si, mas é alguns detalhes, no geral. Mas comigo o Skyrim bateu muito assim. Caramba, engraçado como as experiências são diferentes, né? Eu também tenho uma coisa com o mundo aberto, eu me cansei muito do mundo aberto, mas o Skyrim bateu de uma maneira muito diferente. Acho que é porque o Skyrim realizava um desejo interno meu, assim. Ele me trouxe o sentimento de estar jogando um RPG de mesa. De, tipo, eu criar o meu personagem e, tipo, viver uma aventura que parecia não ser uma coisa muito planejada, sabe? Eu tinha a sensação de que eu podia fazer o que eu quisesse da maneira que eu quisesse, assim. Pra mim, me pegou muito na época o Skyrim. Mano, o engraçado é ouvir a Mari falando sobre o Skyrim. Posso fazer uma pequena atuação aqui da Mari? A gente tava tendo essa conversa outro dia sobre o Skyrim. Lança. Caralho, essa porra desse jogo, cara. Todo mundo fala que o jogo é bom pra caralho. Aí tu começa, e aí vem a porra do dragão. E aí depois disso é só um jogo cinza, cara. Você fica andando e andando e andando. Ah, que legal. Agora você tá cheio de equipamento pesado pra caralho e você não consegue lutar contra ninguém. Aí tem que voltar pra cidade. E aí na cidade você pode falar com um NPC, você pode roubar um não sei o quê. Mas ai de você se você encostar numa galinha. Nossa, é o pior das ofensas.
dessas, daquela porra daquele jogo que tenta ser realista, mas todo mundo quer te matar e você não consegue se divertir. Sério, Skyrim é horroroso, muito chato. Todo mundo fala bem desse jogo, eu acho ele um saco. É isso, tipo a Mari falando do Pô, Skyrim. Mari, nunca critiquei. Linda, eu ainda imagino a Mari toda fofinha falando isso. Fica melhor ainda. Ela tava revoltadíssima conversando sobre isso, amiga. Maravilhosa, mande meu recado com ele, que entendo perfeitamente. A parte do jogo cinza me pega muito. É que eu sou nintendeiro safado, né? Se você não me dá cor saturada, eu choro. É, muito bom. A vida já é meio cinza, sabe? Porque quando eu vou me divertir, eu ainda vou jogar um jogo cinza que só sabe, sei lá, me deixar nesse lugar. Eu não posso nem o quê? Interagir com a galinha, que aí vira um problema? Não, é péssimo. Pois é, pra você ver. Mas enfim, não clicou com ela, né? Mas eu vou provocar aqui o Marcelos que o Shadow of the Colossus é exatamente isso, hein? Só joguei aqui. Pior que é um jogo cinza mesmo. É. Mas ele tem uma carinha de Nintendo em algum lugar ali. Mas tem um charme da trilha sonora tocando. Quando o seu Play 2 vai explodir, a taxa de quadros cai a 20. Parece Bullet Time de Matrix. E aí fica muito mais emocionante. Pô. Ah, mas o Skyrim tem os bugs que tu entra no chão e a música tocando épica, né? Turu! É, nossa, o Skyrim é muito legal quando ele dá autosave na frente de um monstro que fica te matando e você não consegue nunca mais sair daí. Mano, isso aí tem um vídeo clássico do Jovem Nerd, que era do Nerd Player do Skyrim, que o personagem do Jovem Nerd era um vampiro, e aí ele tava com um tiquinho de vida, e o jogo salvou com ele saindo de uma porta pro sol. Então, quando ele abria o save, era a porta abrindo e o sol matando ele, porque ele tava com um tiquinho de vida, tá ligado? Nossa, que tristeza isso. E aí ele bugou o jogo dele por causa disso. Vou puxar o meu aqui, vou ser polêmico aqui, acho que eu vou ser cancelado pelo Marcelos e pelo Coelho. Ah, não. Pois falando em jogo cinza, o jogo que eu me lembro que não clicou e que eu abandonei com muita tristeza no coração foi o Twilight Princess, cara. Dan, tu vai falar que Twilight Princess é cinza? Twilight Princess é amarelo, cara. Assim, aqui o cinza é uma representação de sentimento, vai. De fato ele é amarelo. E, cara, o Twilight Princess é um jogo que até hoje eu não digeri ele direito, assim. Eu acho que ele entra mais no abandonamos e voltamos. Jogo que eu abandonei e acabei voltando depois. Só que aí eu abandonei de novo. Então, foi meio que um ciclo sem fim com o Twilight Princess. É aqueles caras, né? Até onde você foi? Olha, eu te perdoo só porque você falou que você abandonou ele com muita tristeza. Se você tá triste abandonando o Twilight Princess, então eu tô feliz. Caralho, entendeu? se você tá triste, eu tô feliz. Não foi isso. Não foi isso. Que filho da puta! Cara, o Twilight Princess, eu zerei ele 100%, acho que umas 3 ou 4 vezes. De tanto que eu gosto de, Não, tipo, aí também não. Não, peraí. Porra, peraí. De todos os Zeldas 3D, eu acho que ele é o que mais se distancia da coisa genuína do Zelda, assim. Eu tenho a impressão... Normalmente, cara, Zelda é uma parada que, tipo... Ele não olha as tendências à sua volta pra poder se desenvolver e fazer aquilo que ele entrega, sabe? Ou se ele olha, é apenas de cantinho de olho. E eu sinto que o Twilight Princess, ele é o que mais olhou pro lado antes de dar a largada, sabe? Eu acho que ele é muito um fruto daquela época lá. E ele é pouco genuíno, na minha opinião, assim. Adoro a Midna, é uma personagem maravilhosa. Eu gosto do controle de movimento no Twilight, eu gosto da versão dele do Wii, que inclusive foi a que eu joguei. Mas, no fim, eu acho que ele... É como se faltasse alguma coisa nele. Pode falar, ele é muito fruto da Sociedade do Anel. Talvez, não sei. Parece que eles tentaram deixar o Link menos cartoon, mais real. Alma, é o que falta, é alma, cara. Falta, mano. Eu acho que isso é porque era um momento sinistro da Nintendo, assim, né? Não era o melhor momento da Nintendo, essa época. E eu acho que talvez tenha sido um pouco isso. Eu sinto que o Twilight Princess, ele não é tão Zelda quanto os outros Zeldas, sabe? E eu acho que isso é o que mais me incomoda nele, assim. Ele tem, claro, muito de Zelda ali, mas é pouco. Ele não é Zelda-like. Ele não é... Não, ele é um pouco, mas assim, ele é um... Eu não sei nem explicar, sabe? O que me desagrada no Twilight Princess, assim. Sabe o que é? Eu gosto muito desse jogo, tá? Eu gosto muito da gameplay dele, eu gosto da história dele, eu acho a história desse jogo muito boa. Tá. Só que, de fato, os personagens, eles são poker face, todos eles, assim. A única personagem que tem alma nesse jogo é a Midna. Eu amo a Midna, muito. É a Midna e o Wolf Link, são os dois personagens legais. Ele é um jogo que veio depois de Wind Waker, né? Porra, Sim. O Wind Waker é um jogo cheio de alma. A luz entra no seu coração jogando Wind Waker. E Twilight Princess, a luz sai do seu coração jogando esse jogo, né? É meio assim mesmo a sensação. Eu não acho que
apenas por conta do visual, apesar da brincadeira que eu fiz com a coisa de ser cinza e tal. A alma que falta nele é essa coisa da magia do jogo mesmo, sabe? Eu não sinto isso. Isso eu meio que discordo. Eu acho ele bem lendário, assim, bem épico, sei lá. Mano, eu não sei. Então, eu acho que ele tem duas fases. Por isso que eu perguntei onde você foi, e foi meio que sacanagem, mas não tanto. Porque a impressão que eu tenho é que o Twilight é uma resposta ao Wind Waker, porque existia uma grande expectativa com a tech demo do GameCube, que era um Link e um Ganondorf mais parecidos com o de Ocarina of Time. E aí todo mundo pensou, nossa, como vai ser um Zelda agora nesse novo console e tal. A Nintendo aderiu à mídia de disco e ele é mais poderoso que o PlayStation 2. E muita gente, sem razão, ficou decepcionada com o Wind Waker nesse sentido. E acho que a Nintendo, minha impressão é que precisaram dar uma resposta. Aí também veio no meio do caminho o Senhor dos Anéis, que, pô, era impossível ficar indiferente ao fenômeno cultural que foram os filmes do Senhor dos Anéis nessa época. E aí tem duas fases pra mim do Twilight. Tem as primeiras 3 dungeons, que seguem a mesma estruturinha que já tinha sido usada em Ocarina, de a da floresta, a do fogo, a Link to the Past também é assim, né? E aí você vai pros Gorons em seguida, a terceira é a dos Horas, e aí tem uma virada. E depois da virada, pra mim o jogo, nossa, que a gente tava falando, o jogo vira outra coisa, porque ele se liberta um pouco da necessidade de ser um Ocarina 2.0. Pô, o Arbiter Grounds, a cabana lá dos Yetis, a parte do céu que você vira um Homem-Aranha com as claw shots. Adoro as claw shots. Adoro. Eu acho que essa coisa da criatividade, né, de o que Twilight é, eu acho que tá meio diluída nessa tentativa de responder a várias demandas, sabe? Mas principalmente nessa parte do gelo dos Yetis, que é a minha favorita, pô, sensacional. Eu concordo com isso que você falou. Eu acho que é um pouco o que eu disse também, na verdade. Acho que a gente falou um pouco a mesma coisa, essa coisa do Zelda olhar muito pro lado. Eu sinto que o Twilight Princess é o jogo que olha mais pro lado, sabe? E eu acho que ele olha pro lado exatamente por tentar responder muitas coisas. E eu acho que o que faz Zelda ser Zelda é a não necessidade dele ter que responder a porra nenhuma, sabe? Ele só precisa ser Zelda. E é isso, sabe? E eu acho que o maior equívoco do Twilight Princess é esse, assim, na minha opinião. Apesar disso, eu acho a luta contra aquele boss, que é um nome que eu amo, Blizzeta, eu acho muito legal essa luta. Eu gosto muito da trilha dessa luta. E, inclusive, eu sinto um pouco dessa trilha na Batalha dos Ritos agora no Tears of the Kingdom. Eu acho que volta os acordes, assim. Você chegou em Blizzeta, você foi longe, então. Fui longe, na segunda vez. E mesmo assim não me pegou. Mesmo assim, dropei. Enfim, é isso. Esse foi o meu. A gente pode discutir mais sobre Twilight Princess em um outro podcast, talvez. Eu apoio. Quem sabe se ele vier pro Switch, né? A gente fez um de Skyward Sword, né? Por que não? De Twilight Princess. Eu apoio também. Cara, eu não sei se vai dar tempo da gente falar dos outros, mas vamos só dar uma passada, vamos tentar não entrar muito em jogos que abandonamos e voltamos. Eu já meio que falei o meu, que foi o The Last of Us, era o que eu tinha separado aqui. Quando o Coelho citou o The Last of Us, eu meio que já falei. A Márcia falou do Undertale e voltou, mas a Márcia separou Celeste também, né, Márcia? Acho que você já contou essa história aqui uma vez, né? Eu acho que já. E isso entra no que o Coelho falou um tempinho atrás, de às vezes não é o momento da vida, não é a hora, etc. E também a questão da expectativa. Minha visão com Celeste era que seria um jogo só uma plataforma gostosinho de jogar, sabe? Um Mario da vida. E aí na hora que eu entrei era um jogo desafiador, isso eu não tava preparada, não era o momento de eu estar preparada pra esse tipo de experiência, e a mensagem também talvez não era do momento, então a mecânica foi muito pesada pra mim, e eu não conseguia aproveitar, e eu lembro de passar mal, de nervoso, realmente. E mesmo assim eu joguei o jogo inteiro, eu cheguei até o final, e aí quando eu vi que eu já tava nas últimas fases, eu só queria terminar pra ver como que acabava, e aí eu ativei todos os modos de ajuda, todos, que eu podia só passar flutuando, assim, pela fase, pra ver como que acabava, porque realmente eu sentia que eu podia vomitar de nervoso. E aí eu terminei, então não necessariamente eu dropei, mas eu sinto que eu larguei o jogo, porque foi uma experiência que eu não absorvi. Eu só meio que falei, eu vi que eu já cheguei no ponto que eu consigo só ver o final. Então eu não sinto que foi uma coisa que eu finalizei. E aí, sei lá, um ano depois, talvez, eu peguei ele no Switch, já sabendo o que esperar daquele jogo e com uma outra cabeça. Então, quando eu peguei de fato desse jeito, eu consegui absorver o que o jogo era, de fato, e qual que é a mensagem ali, e a coisa da dificuldade me bateu diferente, me bateu porque é um jogo que é difícil, mas ele não me deu uma sensação de, não é nem impossível, mas é uma coisa que ali realmente é prática. E é tentar de novo, e você vai se fortalecendo quanto mais você tenta. Então, isso me pegou de um lado de, isso aqui é perseverança, não é pra um lado
jogado, tipo, Souls-likes, que pra mim é difícil, e é difícil porque não é o meu estilo de jogo. E aí, realmente, é um embate diferente. Mas aí, da segunda vez, ele me bateu diferente, porque eu tinha já a bagagem de saber o que esperar do jogo, de enxergar o jogo diferente e ter uma experiência diferente. E aí, realmente, ele clicou 100% e é um dos meus jogos favoritos. Inclusive, eu quero pegar de novo pra jogar. Muito legal. E você, Coelho? Cara, pra mim, eu separei aqui um joguinho que... Yoshi's Crafted World. Rapidamente vou falar sobre ele. Porque eu gostei dele, só que, tipo, ele tem uma música muito relaxante e tal. E, caralho, eu trabalhava muito nessa época. Quando parava pra jogar, eu dormia jogando, mano. Literalmente, eu ficava com sono e dormia. E aí, mano, eu fui jogando ele muito aos poucos, porque ele é fofinho, bonitinho e tal, mas eu meio que dropei ele, né, por alguns anos. Até que o Coelhinho começou a se interessar por ele, começou a jogar ele. E aí a gente começou a jogar junto. E, cara, esse jogo é muito, muito engenhoso. Ele é muito melhor do que as primeiras horas dele, assim. As primeiras horas dele, cara, já é fácil, né? Um jogo introdutório e tal. Mas depois que a jogabilidade vai se expandindo e os desenvolvedores vão entendendo que as crianças que estão jogando ele ali já dominam as mecânicas, cara, ele fica muito engenhoso, muito interessante, assim. Eles exploram mais visualmente as coisas do craft, né? De materiais diferentes no cenário, como eles interagem com o Yoshi. Eles exploram mais as diferentes mecânicas ali do Yoshi e dos personagens que acompanham o Yoshi na jornada. É muito legal. E esse foi um jogo que eu abandonei durante muitos anos porque ele me dava sono, literalmente. Eu dormia e eu voltei no ano passado a jogar ele e pude terminar ele com o Coelhinho e foi uma experiência foda, assim. Tipo, de verdade, esse jogo é foda, mano. Ele é muito bom. A Nintendo, ela sabe fazer jogo que surpreende, assim, em termos de jogos de plataforma, né? E eles fizeram um jogo muito criativo nesse aqui. Só que eu acho que as pessoas, elas só vão realmente ter isso se elas passarem por essa barreira inicial do sono aí que o jogo ele causa. Justo. E se estiver jogando de dois, né? Assim, com outra criança, que deixa tudo mais mágico, claro. O Marcelo separou o Hollow Knight, cara. Tô curioso. Você abandonou, voltou e aí gostou? Aconteceu com Hollow Knight uma coisa que rola muito comigo. Eu até ia dar desculpa a vida adulta, o trabalho, as coisas, mas não, sempre foi assim. Se eu tô jogando uma coisa e por qualquer que seja o motivo eu paro por 2, 3, 4 semanas, eu tenho muita dificuldade de voltar. Nossa, eu sou assim também. Lembrar o que tava acontecendo, retomar a linha de raciocínio. Às vezes eu penso, eu tava jogando bem, tava num ponto avançado, se eu tentar derrotar os mesmos inimigos agora, eu vou estar fora desse ritmo. E o que aconteceu com Hollow Knight foi, eu tava não muito longe, mas tinha feito ali umas 10 horas, talvez. E fiquei muito tempo sem jogar. Então não tava mais tão rápido pra mim, tão fluido pra mim o ritmo dos combates, dos comandos, que botão faz o quê, quais habilidades eu tenho, mas principalmente o mapa, a organização do mapa da minha cabeça, o que eu tava fazendo, pra onde eu ia, já tinha se perdido. E geralmente quando acontece isso eu tenho duas opções, além de deixar de jogar. Ou eu tento relembrar, ou eu começo de novo. E as duas coisas parecem muito trabalhosas. E aí, se eu gosto muito do jogo, se eu falo, não, esse jogo eu realmente gosto muito de Hollow Knight. Não foi uma coisa de, não estou me divertindo, tá chato, não é o que eu esperava. Foi uma coisa de sair do flow mesmo, do ritmo da coisa. O que acontece nesses casos? Quando eu vou voltar, eu preciso de tempo pra começar ele de novo com alguma sensação de novidade, porque a minha memória é uma tranqueira. Então se eu espero ali meio ano, que seja um ano pra voltar, e volto do começo sem ter terminado, fica parecendo de novo que é a primeira vez. E foi assim que eu voltei pra ele. Só que eu continuo jogando ele. Eu voltei pra ele no final do ano passado, não terminei, mas também não dropei. Às vezes 1 hora por semana, 1 hora cada, e eu ainda tô progredindo. Porque você é fraco, né? Me falta ódio. Bom, gente, acho que a gente vai ficar por aqui. Ficou devendo aqui os jogos que a gente abandonou, mas esperamos voltar. E eu vou fazer aqui uma proposta. Se vocês assinam o Up, estão no grupo secreto, perguntem pra gente que a gente fala lá no grupo o que a gente pretende voltar. Fica no ar aí uma sedução pra que vocês apoiem o Up também. Eu tenho aqui uma última questão aqui, que são os jogos que não vão clicar se você não tiver alma, se você estiver morto por dentro já. E um bom exemplo é Ori and the Blind Forest, Ori and
The Will of the Wisps. Talvez sejam os únicos mesmo. Coelho, o embaixador de não, fica Ori. aí só a informação, né? Entendi. E alguns jogos excelentes realmente não vão clicar se você não tiver contribuindo com o Up, pelo Up a R$5. Meu Exatamente. Deus, uma maldição sendo lançada aqui. Exatamente. Ó, a gente vai deixar aqui os comentários aqui no Spotify, que agora no Spotify você pode comentar. Você pode deixar o seu comentáriozinho, a gente também tem feito umas enquetes. Então comenta aí qual é o jogo que não clicou pra vocês aí. Então vocês falam aí e a gente vai depois dar uma lida em tudo e a gente pode até comentar aqui nos próximos programas. Coelho, vamos fazer um agradecimento especial aqui a 3 nomes maravilhosos que apoiam o Up no Catarse? Por favor, quero começar, cara, com o nosso querido Lucas Coglin, que eu amo esse nome dele, tá? Porque ele me lembra de quê? De Moblin, de Zelda, né? E também me lembra de quê? Bokoblin. Nome muito chique, cara. É o nome Breath of the Wild-like. Muito obrigado, Lucas. Mariana Iervolino. Cara, é um nome que me lembra ervas medicinais, assim, que curam a minha alma, entendeu? Iervolino, já note, tá? Só pra adicionar aqui. Muito obrigado, Mariana. E Jéssica Duarte Sanches, que é uma pessoa internacional, né? É uma pessoa brasileira, ela é também latina, ela é todas as nacionalidades, porque é uma pessoa culta que apoia aqui o Up. Então, muito obrigado, Jéssica Duarte Sanches, maravilhosa. Valeu pelo apoio de todos vocês aí, seus lindos. Tamo junto, gente. Muito obrigado por seguirem apoiando o Up. A gente vai ficando por aqui e semana que vem a gente volta, 10 horas da manhã. Esse mês tem Disque Up. Eu não sei exatamente qual é o dia que sai, mas vai sair aí a qualquer momento. Então, fiquem ligados porque vai ter mais coisa rolando. E é isso. A gente volta semana que vem. É isso aí, amigos. 10 horas da manhã, hein? Deixa 5 estrelinhas aí no Spotify. Pô, e boa. nos vemos em breve. Beijos! Tchau! Valeu, gente. Tchau, tchau. Leia One Piece enquanto isso.